Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda, um podcast sobre esporte, com ênfase no futebol e que faz um contraponto às visões conservadoras que seguem orientando, pautando tudo que acontece nas políticas esportivas, na ausência de políticas esportivas, nas ideias, nessas agendas e pautas que aparecem o tempo todo na discussão dos esportes no Brasil. Aqui a gente segue sendo resistência toda semana. Então deixa eu mandar logo um canhotaço para essa galera que está comigo aqui no Ala Esquerda. Vou começar com Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Tudo bem, Alexandre. Boa noite aos amigos e amigas, da mesa. E amigos e amigas ouvintes. É muito bom estar de volta e vamos tocar o barco. Hoje a gente vai falar sobre Pan-Americano. A gente não podia ficar devendo esse tema que é caríssimo, é importante para a gente, é importante para o esporte brasileiro. E a gente vai bater essa bola aqui sempre com qualidade e com estilo, mas sempre pela esquerda, logicamente. Beleza? Passando a bola aqui, um passe de qualidade para Mônica Cury. E aí, comadre, boa noite. Fala, Herbert, boa noite para a galera da mesa, bom momento a todo mundo que está ouvindo a gente. Tô de volta, tava afastado aí por contusão, tava no departamento médico, mas voltei, tô aqui para fazer mais uma semana de debate com vocês aí. Tava com saudade do Ala Esquerda de estar aqui com vocês. E vou passar já para minha canhota aqui com o Thiago Porto para a gente agilizar esse tema aí. Boa noite, Herbert. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Mônica. Bem-vinda de volta. A gente também estava com saudade de você, Mônica. E hoje a gente vai aí falar sobre um tema importantíssimo, como o Herbert adiantou. É o Pan, né? É um tema que não é tão explorado pela mídia hegemônica, mas a gente aqui vai fazer um balanço aí do Pan, da campanha histórica brasileira e repercutir além do esporte essa participação brasileira no PAN, não é isso, Alexandre? É, exatamente, Thiago. Acho que é um tema importante, né? A gente tem o Pan como guarda-chuva para discutir um pouco o paradesporto, né? Como um todo. Logo depois do Pan já teve o Campeonato Mundial de Natação, também paralímpica, né? O termo mais utilizado é paralímpico, mesmo considerando que é paradesporto, né? Nem tudo é relacionado às Olimpíadas, às vezes são os Pan-Americanos, são as outras competições relacionadas com pessoas com deficiência, mas como você disse, Thiago, foi uma campanha espetacular do Brasil, né? O Brasil teve mais ouros do que os Estados Unidos e o México somados, que foram o segundo e o terceiro colocado. É impressionante. Eu acho que um primeiro elemento que eu já coloco aí para essa discussão é como uma boa administração por parte de uma confederação faz toda a diferença, né? O Comitê Paralímpico Brasileiro, ele foi durante muito tempo administrado por um cara chamado Andrew Parsons. E ele hoje é o presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Isso deu uma capacidade de leitura para o movimento paralímpico aqui no Brasil muito grande. É óbvio que é diferente do movimento olímpico, porque, imagina, não são tantos clubes assim que têm um trabalho no paradesporto tão bom. Então, ou que tem algum tipo de trabalho no paradesporto. Então é, obviamente, mais fácil também para as confederações esportivas e para o próprio Comitê Paralímpico acompanhar um pouco mais de perto, ver onde é que estão surgindo atletas com grande potencial, né? Porque para além do trabalho que os clubes fazem, enfim, um trabalho que tem a ver também com as pessoas fazerem um exercício físico, né, estarem num ambiente aí de inclusão social, que é muito importante. Obviamente, eles também estão de olho em atletas que se destacam, que em determinadas classes funcionais estão apresentando grandes desempenhos e aí tentam trazer esse atleta para o esporte de alto rendimento. Então, quer dizer, é um trabalho muito sério do Comitê Paralímpico, está sempre observando, atento com o que está acontecendo nos clubes de ponta que fazem esse trabalho do paradesporto, tentando revelar atletas e acompanhando também outros atletas que hoje estão no esporte dito sem deficiência, um esporte tradicional, mas que podem ter algum tipo de comprometimento físico ou motor que permitam que participe das competições paralímpicas. Por exemplo, a Maria Carolina, que foi talvez o grande destaque da natação, tanto no PAN como agora no Campeonato Mundial de Natação, era uma atleta que até há poucos anos atrás disputava só competições
tradicionais. E ela, inclusive, fazia aquela maratona aquática. Através de um técnico, começou a observar que havia uma perda visual dela em alguns momentos, porque ele observou como é que era o rendimento dela na prova. Ele trouxe ela para o movimento paralímpico, ela fez as testagens, né? Identificou-se que realmente ela poderia estar numa determinada classe para pessoas com deficiência visual, o S12, e hoje ela foi o grande destaque no Parapan e nesse campeonato mundial pelo Brasil, né? Com muitas medalhas e tudo mais. Então, eu começaria por aí, né? Quer dizer, obviamente que o trabalho do Comitê Paralímpico não tem nada a ver com a realidade da pessoa com deficiência no Brasil. A gente já até abordou rapidamente isso num outro momento, né? Num outro debate, de que a gente continua numa realidade que 1% apenas das pessoas com deficiência tem acesso ao mercado de trabalho formal, com carteira assinada, né? Há uma dificuldade enorme dentro do ambiente escolar, do ambiente educacional. Depois até quero provocar vocês, assim, um pouco essa experiência de vocês, se já profissionalmente ou mesmo nos seus ambientes de educação, se já encontraram pessoas com deficiência, se já tiveram professores com deficiência, como é difícil a gente encontrar esses espaços de inclusão. Isso é uma realidade, mas outra é o fato do Comitê Paralímpico realmente estar atento ao desenvolvimento de atletas no paradesporto, e isso tem tido realmente resultados importantes nesse universo, até certo ponto surpreendente, né? Considerando a realidade de como as pessoas com deficiência têm tão poucos direitos no Brasil. A gente tem um movimento paralímpico, pan-americano tão forte e resultados tão expressivos como esse. E aí, Herbert? Bom, Alexandre, depois dessa explanação inicial, que foi importantíssima, eu não tenho nada a fazer além de concordar. Para o nosso ouvinte e para o restante da bancada ter a dimensão, né, da magnitude do resultado brasileiro, foram 124 medalhas de ouro e 308 medalhas no total, sendo que os Estados Unidos, por exemplo, segundo lugar, conquistou 58 medalhas de ouro. Esse desempenho do Brasil foi o melhor desempenho da história do Parapan. A gente já teve 6 edições, contando com a de Lima, de 2019, e o Brasil, consecutivamente, liderou o quadro de medalhas em 4 oportunidades, né? Que foi Lima, Toronto, Guadalajara e o Rio 2017. As outras 2 edições, o México liderou o quadro de medalhas em 99 e em Mar del Plata, eu não recordo a outra delegação. Mas para você ter noção, o melhor desempenho anterior tinha sido do México em 99, que liderou em casa, né? Com 121 medalhas de ouro e 307 no total. Então esse desempenho do Brasil foi histórico, foi emocionante. Eu acompanhei o PAN, acompanhei mais o PAN porque eu estava de recesso escolar, já falei aqui outras vezes que eu sou professor de escola pública, mas acompanhei o que eu pude acompanhar do Parapan. Então eu queria também, além disso, deixar até uma reflexão que eu tenho sobre o esporte em geral, nem sobre o paradesporto. A gente tem sempre a ideia de que o esporte ele tem que se tornar interessante para a televisão. Tem alguns esportes que simplesmente não são interessantes para a televisão, ou não que não seja interessante, mas ele é mais interessante em loco, acompanhar em loco, do que acompanhar pela televisão ou pela internet. Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre na democratização dos esportes. Eu acho que o paradesporto, antes dele estar na televisão, ele tem que estar na televisão também e na internet, mas ele tem que estar nas praças, nos ambientes públicos, no lazer ativo das pessoas. Tem que estar nas Vilas Olímpicas, por exemplo, do Rio de Janeiro e de outros espaços em São Paulo, em outras capitais. Então ele tem que se tornar interessante primeiro para os espectadores, para que as pessoas convivam com esses para-atletas, convivam com determinadas modalidades, porque só com a convivência a gente pode começar a diminuir um certo preconceito de achar que o paradesporto ou o para-atleta é digno de pena, é digno de menos atenção do que o atleta regular, digamos assim. Então, eu acho que esse resultado é expressivo, mas se ele não for bem usado, ele vai ser apenas um resultado como foram os outros três para-pan-americanos. O Brasil é tão favorito nessas competições que eu li uma matéria que, se eu não me engano, do UOL, ou do El País, eu não me recordo agora, que o Brasil nos próximos para-pan-americanos vai se dar ao luxo de mandar atletas que precisam se desenvolver, porque a delegação não quer se mostrar tanto
porque o foco, logicamente, são os Jogos Olímpicos. Então, para a gente ver o nível que os nossos atletas paralímpicos estão. Então, eles estão um nível à frente. A gente é praticamente como se fosse, entre muitas aspas, né, os Estados Unidos do paradesporto, né, do esporte paralímpico. Então, a gente está muito à frente das outras delegações, mas a gente tem que aproveitar isso melhor. A gente tem que tornar o esporte interessante para mais pessoas. A gente tem que usar esses desempenhos, esses nossos atletas que se tornem ídolos, né, para diminuir o preconceito. E aí também fica a minha crítica. A gente vive na podosfera, que é uma mídia alternativa. Eu vejo muito ainda a mídia alternativa reproduzindo a mesma coisa que a mídia hegemônica faz. Então, se a gente se propõe a ser diferente, a gente tem que contar histórias diferentes, de pessoas diferentes e de maneiras diferentes. Então, acho que nesse primeiro comentário fica aí a reflexão. E agora eu passo a bola para a Mônica. Pois é, Herbert, já que você falou aí que foi um resultado histórico do Brasil, e foi mesmo, bateu vários recordes, eu vou ser um pouquinho bairrista aqui nesse primeiro momento, só para parabenizar os atletas paralímpicos aqui de Juiz de Fora, que são muitos. 2, inclusive, foram destaques nesses jogos. O Alexandre Anque, que todo mundo já conhece, é um atleta já consagrado, participou do Rio 2016, ganhou medalha, enfim, que foi bronze de novo agora, ele é mesa tenista, né? E o Gabriel Araújo, da natação, 17 anos, treina aqui no Clube Bom Pastor, que trouxe 5 medalhas aqui para o Juiz de Fora, 2 ouros, que inclusive foram recordes brasileiros, esses 2 ouros, 1 prata e 2 bronzes. Então, parabéns a todos os atletas brasileiros que trouxeram medalhas e que foram lá competir também, principalmente os meus aqui de Juiz de Fora. Fui um pouquinho bairrista para começar esse debate aí. Mas eu queria chamar a atenção para algo um pouco mais específico, assim. Os atletas paralímpicos, como o Herbert bem falou, eles não aparecem tanto na TV, não tem tanto apoio, então muitos deles, a maioria, se bobear todos, recorrem a projetos do governo e principalmente a Bolsa Atleta, né? E aí, em 2015, teve uma alteração na lei que prejudicou de forma irresponsável até principalmente os para-atletas, porque na alteração da lei, todo atleta que recebe a Bolsa Atleta teria que pagar 20% para o imposto de renda, né, para o INSS. Todos os atletas, inclusive os não para-atletas. Só que, quando um atleta paga esses 20% para o INSS, ele volta a ser contribuinte do INSS. E muitos atletas paralímpicos, recebem aposentadoria especial, justamente por terem deficiências, entendeu? E aí, quando você volta a ser contribuinte do INSS, pagando esses 20%, você não pode receber mais aposentadoria especial. Afinal de contas, você está pagando ali a aposentadoria de novo, você está pagando a sua contribuição, né? Então, eles tiveram que escolher, a partir de 2016, entre a Bolsa Atleta e o benefício da aposentadoria especial deles. Olha que coisa louca, porque isso diminui a renda deles significativamente, não só com os 20% que paga, mas nessa escolha também. E muitos atletas na época reclamaram, eu procurei aqui algumas notícias e tal, porque eu me lembrava desse fato, muitos atletas reclamavam do seguinte: o INSS, eles recebiam todo mês bonitinho. A Bolsa Atleta nem sempre era todo mês bonitinha, às vezes recebia no final do ano. Às vezes recebia parcelado, de forma equivocada, que eles tinham muitas reclamações disso. Então, muitos abandonaram a Bolsa Atleta e optaram para receber a aposentadoria especial de 1 salário mínimo ou 2. Eles recebem no máximo 2 salários mínimos. E alguns escolheram isso. Era melhor para eles 2 salários mínimos do que ganhar 3.500, 4.000 da Bolsa Atleta, porque não era mensal, não era bonitinho, não era todo certinho para eles. E como é que paga dívida? Como é que continua no esporte? Como é que continua treinando? Como é que banca tudo isso, né? Que é uma estrutura difícil. Esses atletas paralímpicos, a gente tem que lembrar que os equipamentos deles, muitas vezes, são caríssimos. São atletas que às vezes precisam... Às vezes não, eles precisam de mais dinheiro do que os tradicionais, que não precisam, às vezes, de tantos equipamentos. Até para você viajar, para você se locomover em certos lugares, em outros países, enfim, tudo é mais complicado. E aí teve
essa lei aí que complicou ainda mais, que dificultou a vida. Porque, por exemplo, eu fiz até uma conta aqui. Se você recebia R$ 3.100 por mês de Bolsa Atleta, quando você paga 20% para o INSS, você passa a receber 2.480, já é uma diminuição significativa. E aí você não receber aquilo todo mês, você tem que esperar o final do ano para receber, não é uma coisa certinha, muitos preferiram a contribuição do INSS. Então, assim, as condições dos atletas paralímpicos são muito piores por todos os motivos, e ainda tem mais esse financeiro, econômico e tal. E a gente precisa falar sobre tudo isso. Uma crítica também, eu faço essa crítica, Herbert, à mídia alternativa, que também fala muito pouco sobre isso. A gente está tentando trazer o tema aqui, mas é um programa, sabe? Existe algum podcast que fala só sobre Paralimpíadas, para desportos? Eu não conheço. Se alguém conhecer, comente, fala pra gente. Mas deveria, né? O Brasil como você mesmo falou, é quase os Estados Unidos nessa área. Então a gente tinha que estar falando sobre isso, tinha que estar em todos os locais, e não está. Não é isso, Thiago? É exatamente isso, Mônica, exatamente isso. E a gente sendo essa potência que é no esporte, no desporto paralímpico, é incrível que a gente não conheça, as pessoas não conheçam os atletas, não conheçam atletas que estão dando show pelo mundo aí, porque a gente não tem o costume, não tem o hábito de falar, de ver, e aí eu concordo com a crítica. A mídia hegemônica a gente critica sempre, mas as mídias alternativas também, que dão pouca visibilidade pro esporte paralímpico, né? Eu estava lendo aqui essa matéria que a Mônica falou, e realmente, assim, é uma situação revoltante. O atleta tem que escolher entre a bolsa, que não é um valor alto, que é o mínimo que o governo poderia fazer por esses atletas, e aí o atleta ainda tem que escolher entre ganhar o Bolsa Atleta ou ganhar o seu INSS, que é de direito de qualquer pessoa com deficiência, enfim, é inacreditável. Então, mesmo com todos esses resultados expressivos que o Brasil tem, mesmo com essa campanha histórica, o Brasil tendo a maior campanha da história do Pan-Americano, a gente vê que ainda falta muito para melhorar. Você imagina se os atletas realmente tivessem condições boas, se houvesse investimento, se o Brasil apostasse nos atletas de verdade, desse mais estrutura, a gente seria campeão olímpico, enfim. Então, se a gente tivesse investimento, desse uma condição digna para os nossos para-atletas, a gente já seria campeão paralímpico. A gente já efetivamente seria os Estados Unidos das Paralimpíadas. Não teria para ninguém, mas independente dos resultados, a gente tem que apostar na condição, debater a condição do ser humano, não só dos para-atletas, mas dos seres humanos com algum tipo de deficiência aqui no Brasil. A gente sabe que as condições são muito precárias em termos de benefícios, de acessibilidade. O Brasil investe muito poucos recursos na qualidade de vida da pessoa com deficiência, né? E é um assunto que é negligenciado muitas vezes. As pessoas olham ou com um certo tipo de pena ou elas são invisibilizadas. E assim, um resultado como esse, uma campanha como essa, deveria ser melhor aproveitada, deveria ser mais divulgada para a gente tentar fazer as pessoas enxergarem melhor as pessoas com deficiência, que são pessoas como nós, que estão aí tentando uma vida digna e tem, às vezes, muito mais dificuldades por conta do preconceito e da falta de investimento, não é isso, Alexandre? Não tenha dúvida, Diego. Uma das coisas que mais me incomoda é você imaginar o seguinte: é evidente que é fundamental fazer esse monitoramento nos clubes, identificar onde o rapaz já está fazendo ali uma natação, ou está fazendo um outro tipo de esporte, ou um basquete de cadeira de rodas, e identificar se ele é um talento que pode ser trabalhado para o alto rendimento. Não tenha dúvida. Mas, evidentemente, que tudo isso pode começar na identificação
desse menino, dessa menina na escola, né? Uma criança com deficiência que possa ter um trabalho de inclusão, que ela possa participar de um esporte adaptado. Essa é a dinâmica, né? Quer dizer, o que é um esporte paralímpico? Ele é um esporte exatamente como o outro, com algumas adaptações. Mas ele é exatamente, o basquete é na mesma quadra, a mesma altura de cesta, ele tem o mesmo tempo. Agora, ele tem uma adaptação, a pessoa tem que estar na cadeira de rodas e, portanto, isso exige algumas adaptações de regra. E assim acontece em praticamente todas as categorias paralímpicas, né? O único esporte que não é adaptado, que participa do movimento paralímpico e também do Pan-Americano, é o goalball, que é um esporte exclusivamente para pessoas com deficiência. Ele não é adaptado, ele não tem essa categoria, digamos assim, de esporte convencional. É um esporte para pessoas cegas, enfim, que jogam uma bola, né? Com 3 de um lado, 3 do outro, e o objetivo é fazer o gol do outro lado, uma bola que vem com um barulho, ela tem que ir quicando no chão, enfim, um esporte interessantíssimo. Eu tive a oportunidade de assistir nas Paralimpíadas do Brasil, e era o máximo, porque estava completamente lotada ali a arena, as pessoas acompanhando, o Brasil estava perdendo, se eu não me engano, de 3 ou 4-0 e virou o jogo para 5-4. Então você imagina a galera vibrando e o locutor desesperado, silêncio, por favor, porque é um esporte para pessoas cegas e qualquer barulho da galera atrapalhava, mas a galera não estava se controlando, vibrando, a bola batia na treva, a galera, e não, cara, não pode fazer. Inclusive é uma forma de que as pessoas possam entender como torcer para determinados esportes dentro do paradesporto, né? Você não pode torcer da mesma forma que você torce em outros ambientes, quando você está falando, por exemplo, de pessoas que precisam estar com audição ali, tem que ter um silêncio o tempo todo, nesse caso desses esportes, para pessoas com deficiência visual. Mas o que eu estou dizendo, e aí o Herbert certamente deve vivenciar muito conversando com outros professores de educação física, até pouco tempo atrás, você fazia qualquer levantamento, né, aquele mapa escolar, aquele censo escolar, para identificar quais escolas do Brasil têm realmente espaços para atividades físicas, né, que tem uma quadra. Pouquíssimos, uma grande maioria desses lugares aí espalhados pelo Brasil não tem quadra de esporte. Quando tem, às vezes é um pátio, não é uma quadra. Às vezes não tem uma estrutura para fazer um basquete, um vôlei. Às vezes é quase um quintal, tem uma árvore no meio. É ali que as crianças brincam, né? Quando tem. Vamos lembrar que até 5, 6 anos atrás teve uma ação grande, né? Uma campanha do Unicef, pelo Pacto pela Criança e Adolescente do Semiárido, que o objetivo naquela época era toda a escola do semiárido com banheiro, água e cozinha, porque mais de 60% das escolas não tinha, né? E eles consideravam que a escola tinha água quando a escola estava mais ou menos até 1 quilômetro de um córrego ou de um lago que havia possibilidade de pegar água. Essa é a realidade. Então não tem quadra de esporte, tem nada disso. Então se aparece uma criança com deficiência, olha a enorme dificuldade. Como é que ela vai poder participar? Qual é o perfil de adaptação que é possível para ela poder estar ali, né? Quer dizer, então, o que eu estou falando isso, que assim, uma etapa é essa, de identificar nos clubes, mas a outra coisa é proporcionar que esse garoto na escola, na rua dele, na praça dele, como bem disse o Herbert no início, né? Quer dizer, democratizar essa possibilidade dos esportes adaptados acontecerem, porque aí o garoto vai ter o time dele, da escola, e aí se ele quiser caminhar só para inclusão, só para satisfação de estar ali brincando com aquele esporte, ótimo. Se ele tiver uma ambição de ir para um esporte de alto rendimento, aí ele vai ganhar a competição da escola, aí tem a competição da rua, aí tem do bairro, e aí a vida segue, e aí coisas podem acontecer interessantes para ele se realmente quiser ser um atleta. Mas você tem que disponibilizar todas essas possibilidades para a criança, principalmente dentro da escola. E aí o desafio de ter estrutura física para isso, um trabalho com os professores, e aí eu digo professor de português, matemática, não sei o quê, e o professor de educação física, para conhecerem um pouco mais essa realidade do paradesporto e também poderem fazer esse trabalho. O desafio é monstruoso. Então, quer dizer, nós temos que comemorar, né, por um lado, esse resultado que é fantástico, esse ótimo trabalho que é feito pelo Comitê Paralímpico, porque ele não tem responsabilidade
com o que acontece com as pessoas com deficiência no Brasil. Ele faz um trabalho específico para o alto rendimento e faz um ótimo trabalho, mas eu estou falando do resto da sociedade, da comunidade escolar e educacional como um todo, que tem que avançar também em várias frentes, né? Para a gente ser forte no Paralimpíada e Pan-Americano, mas também ter uma capacidade de inclusão das pessoas com deficiência no esporte, né, de uma forma muito mais ampla do que a gente tem isso. Eu acho isso um enorme desafio, Herbert. Nossa, Alexandre, você acabou de falar a minha realidade e de milhares de colegas de profissão. Eu, por exemplo, estou agora na jornada de interclasses na minha escola e a gente trabalha assim, sem quadra, adaptando modalidades, adaptando espaços, e essa é a nossa realidade. Mas a gente faz do mesmo jeito. No entanto, cara, eu acho que você tocou num ponto que para mim é fundamental. A questão dos clubes. O clube por si só já é um recorte social, territorial, racial também, né? Até porque, falando especificamente de realidade de Rio de Janeiro, todos os clubes ficam na Zona Sul, o Vasco fica ali na Zona Norte, mas bem já próximo do centro. E aí a gente sempre tem um gap. E esse gap é o seguinte: vários professores de educação física descobrem alunos que têm potenciais, né? Algum potencial em alguma modalidade. É difícil descobrir, porque a gente não tem esses espaços para testar diversas modalidades. Algumas modalidades a gente consegue testar inventando meios, né? Mas outras modalidades é impossível testar sem o espaço, a estrutura física, o material. Mas parece que o professor de educação física tem que estar sempre de mão dada com o atleta até ele virar um atleta de alto rendimento e alguém levá-lo. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem as Vilas Olímpicas, que ainda é pouco, é uma política pública que, ok, funciona, já funcionou mais do que funciona hoje, mas que ajuda a descobrir. A gente teve atletas no Pan-Americano que foram atletas de escolas, de clube escolar, que foram medalhistas no Pan-Americano. Se eu não me engano, as meninas do revezamento 4x100 do atletismo foram medalhistas e eram de Santa Cruz, inclusive, que é o bairro onde eu trabalho. Mas isso ainda é pouco, sabe? É bem pouco frente à realidade que a gente ainda tem. As Vilas Olímpicas ainda não são suficientes para desenvolver um atleta de alto rendimento, e mesmo quando se desenvolve, a gente não tem mais aquele espaço no Maracanã que trabalhava atletas. O Engenhão, que é um estádio olímpico, não tem nenhum trabalho, é um equipamento público olímpico, não tem nenhum trabalho nesse sentido de desenvolver o alto rendimento em qualquer modalidade. Então a gente vê muito isso de trabalhar em Vila Olímpica, que, mais uma vez, correndo o risco de ser repetitivo, não é suficiente. E aí esse atleta começa a ir para algumas competições despreparado, né? Ele começa a se provar como atleta, a treinar como atleta durante as competições. Essa é a realidade que a gente tem. Então, eu acho que você tocou num ponto fundamental. A gente precisa de política pública quanto a isso. A gente está falando só de realidade de Rio de Janeiro, tá? A gente, de fato, não sabe como é a realidade nos outros estados quanto a isso. Mas se o atleta olímpico já sofre isso, imagina o paralímpico, né? Já que nas Vilas Olímpicas, por exemplo, nem todas também têm um espaço adaptado para desenvolver certas modalidades. Então, eu acho que a gente tem que, mais uma vez, usar esses resultados como marketing mesmo, para cobrar isso, sabe, do poder público, para ver o quanto que isso dá resultado para a gente sem condições. Imagina com condições. Enfim. Mas eu queria tocar aqui em outro assunto também, que eu esqueci de falar na abertura, que é o nosso desempenho por modalidades, né? A gente levou a maior delegação da história do Brasil para esses Jogos Paralímpicos de Lima. Foram 337 desportistas e 513 pessoas, né? Sempre ele tem a equipe de apoio, treinadores e tudo mais. O esporte que mais premiou o Brasil foi a natação. Foram 126 medalhas de ouro, sendo 53 delas... Aliás, 126 medalhas no total, sendo 53 delas de ouro. E o Daniel Dias foi o grande destaque aí, que ele conseguiu 6 medalhas de ouro em Lima. E ele, de 33 provas que ele já disputou em Paralimpíadas, em Parapan, perdão, ele nunca perdeu nenhuma. Então ele é um destaque aí, é um cara que merece ter a sua história contada. No atletismo, cara, a gente levou 33 medalhas de ouro e 84 medalhas no total.
E no tênis de mesa foram 9 medalhas de ouro e 24 medalhas no total. Então a gente é destaque no tênis de mesa, no atletismo e na natação. E alguns dos nossos atletas são super favoritos para os Jogos Paralímpicos. É aguardar para a gente ver, é cobrar investimento e é torcer bastante. E aí, Mônica? Pois é, na torcida a gente já tá, né? A gente já fica. Principalmente por tudo isso que a gente está falando aqui, né? Por todas as dificuldades que são ainda maiores do que a dos atletas não paralímpicos, assim, atletas tradicionais, que já têm muita dificuldade. A gente já falou sobre isso, a gente fala disso em todos os programas quase. Eu vou só recordar aqui que, como vocês citaram sobre educação, sobre essa inclusão que precisa começar na base, nas escolas, a gente falou em um dos programas aqui do Ala Esquerda que os últimos governos aí, esse agora do Bolsonaro e do Temer, diminuíram consideravelmente o investimento nessa área de esporte, justamente em escolas, praças e essa base que a gente tem falado aqui, e o investimento diminuiu consideravelmente. Eu estava tentando procurar aqui na internet dados de pessoas com deficiência pelo mundo, assim, sabe? Para eu ter uma noção, porque, assim, o Brasil é potência no esporte paralímpico, a gente já falou aqui, todo mundo sabe. Aqui na América, o Alexandre bem falou que a soma dos dois, do segundo e terceiro, não chegou à medalha de ouro do Brasil nesse Parapan. Então a gente está muito acima. Mas aí eu questiono assim, algumas coisas, tipo, quantos deficientes existem no Brasil, né? Por que esse número é tão elevado no Brasil? Por que a gente é muito melhor que os Estados Unidos na Paralimpíada, e na Olimpíada não chega nem perto? Será que aqui no Brasil tem muito mais deficiente do que lá? Porque o Brasil é um dos países com mais acidente de trabalho do mundo. E nos países desenvolvidos, que eu estava lendo aqui na internet, que essa imensa maioria de pessoas mesmo, não só atletas, pessoas com deficiência, adquiriram essa deficiência por conta de guerra, de coisas do tipo, esses problemas de guerra mesmo, coisas internacionais, e aí volta, né, com alguma deficiência e tal. O Brasil não participa de nenhuma guerra, o Brasil não vai para lugar nenhum, não vai para combate para lugar nenhum, mas é um dos maiores países com acidente de trabalho. E aí, muitos atletas nossos, paralímpicos, muitos que estão lá, eu assisti alguns jogos, algumas disputas e tal, e às vezes o comentarista falava, porque fulana trabalhava não sei onde, sofreu um acidente e tal, e agora é uma atleta paralímpica, blá, blá. Claro que não tem só isso, mas assim, estou questionando essa parte também, porque será que o Brasil é uma ponta nesse esporte, porque está tendo investimento, está olhando para esse lado e está dando um certo apoio, ou se a gente tem pessoas deficientes em números bem maiores do que outros países, entendeu? Desculpa, Mônica, mas principalmente relacionados à construção civil, né? O Brasil tem não só acidentes de trabalho, mas tem muito óbito relacionado à construção civil. Muita gente morre ainda em construção e, enfim, né? Não só morte, mas esses acidentados aí, com certeza, alguns deles se tornaram atletas. É a história de algumas pessoas envolvidas aí nessas modalidades. Ô, Mônica, deixa eu só entrar, porque eu acho que essa sua pergunta é ótima e merece realmente uma pesquisa aí mais detalhada. Mas, uma coisa que eu observo é que nos Estados Unidos eles têm um trabalho grande, e aí tem muita grana mesmo, que é justamente com esses militares, né, que voltam acidentados de guerra. E aí o trabalho de inclusão é muito em cima do basquete, cadeira de rodas, é o hóquei também, cadeira de rodas, é aquele vôlei sentado, que são, digamos assim, esportes que dão uma medalha só, né? É diferente dos esportes, como só o Herbert já disse, o Daniel Dias sozinho são 6 medalhas de ouro, né? Porque na categoria funcional dele, que é S5, ele disputa 50 livre, borboleta, corre, ele disputa todas as provas da categoria dele. Então, eu acho que uma das coisas, né, obviamente que não vai responder totalmente,
mas há um trabalho de inclusão em paradesporto, principalmente nos Estados Unidos, em alguns desses esportes que dão uma medalha, apesar de envolver uma quantidade enorme de gente e toda uma estrutura, né? Eles ganharam ouro no basquete, né? Acho que tanto no masculino como no feminino, ganharam no hóquei de cadeira de rodas. O hóquei de cadeira de rodas, inclusive, que é um esporte que é misto, não existe hóquei para mulheres e para homens, mulheres e homens jogam juntos. Apesar de que 99% das equipes eram apenas de homens. Mas, se não me engano, o Canadá teve uma das equipes aí no Parapan que tinha mulheres também participando. E o vôlei sentado, né, que também tem uma quantidade enorme de atletas. Então, tem um pouco isso às vezes, né? Quer dizer, a ênfase que é dada em determinados esportes, que eles dão poucas medalhas e outros que dão muitas medalhas, né? Mas, obviamente, não responde totalmente essa tua pergunta. É verdade, a gente tem que... Então, a gente tem que ir vendo todas essas nuances, assim, vendo o que está acontecendo, por quê, como, né? E aí, um outro questionamento que eu tenho é como a gente tem muitos acidentes de trabalho, muitos deficientes e tal, somos um país com muitos deficientes, de que forma a gente inclui eles na sociedade? Será que a gente inclui eles na sociedade? A gente consegue levar eles para as universidades, para emprego, consegue para tudo, assim? Porque se outros países conseguem, eles acabam não indo para o esporte. Às vezes aqui no Brasil também, o melhor caminho para eles acaba sendo esporte, até para se divertir, para se sentir útil de alguma forma, se sentir vivo de alguma forma, vai para o esporte e acaba se tornando um atleta. E aí vai, né? Pois é, Mônica. Acho que acontece mais ou menos como acontece com as pessoas pobres, as pessoas das periferias, que veem no esporte uma chance de melhorar de vida, mais chance de melhorar de vida, de conseguir alguma coisa do que pelo caminho da educação, porque não tem oportunidade. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui também, e eu só consegui achar uma matéria de 2017. Não sei se esse número alterou muito de lá para cá, mas que apenas 26% das escolas públicas eram acessíveis a pessoas com deficiência nessa época. Então, assim, ainda falta muito. A gente não está nem falando de quadra, da questão esportiva, a gente está falando da acessibilidade, a gente está falando de ter, de repente, uma rampa para uma criança de cadeira de roda, a gente está falando de ter aula em Libras para pessoa com deficiência auditiva. É um número muito baixo, 26% das escolas acessíveis. Então, talvez isso explique um pouco também, né, o porquê da pessoa com deficiência estar buscando o esporte. Porque, como o Alexandre falou, a Confederação Brasileira fez um bom trabalho, tem feito um bom trabalho. Principalmente na questão do esporte do alto rendimento. Mas o nosso país faz um bom trabalho com as pessoas deficientes, com as crianças deficientes, com os jovens deficientes, com os adultos deficientes. Enfim, não. Em termos de acessibilidade, a gente é muito, muito atrasado ainda. Muito atrasado. Então, sei lá, eu acho que pode ser isso sim, Mônica. Pode ser que o esporte seja uma das melhores saídas para as pessoas com deficiência. E isso acabe nos tornando mais fortes do que alguns países desenvolvidos, né? Então, a gente tem que pensar além do esporte. Nós somos um programa que fala de esporte, mas temos que pensar além do esporte, pensar num país que seja justo, que seja bom para todo mundo. E infelizmente, para as pessoas com deficiência, o Brasil está longe de ser um paraíso, né? Não só para as pessoas com deficiência, mas para elas, falando especificamente, é bem ruim de viver aqui. Mas vamos falar de coisa boa aqui, né? Vamos falar da expectativa aí para os Jogos Olímpicos, o Brasil, para os Jogos Paralímpicos, né? O Brasil teve esse desempenho espetacular no Parapan e agora a gente quer que o Brasil dispute lá em cima, né? A gente quer bater de frente com os Estados Unidos, com o Canadá, com a China, que foi a campeã paralímpica em 2016. A gente quer que o Brasil bata de frente, a gente vai cobrar aí mais visibilidade, mais investimento,
A gente vai cobrar valorização desses atletas que dão um show, né? Vocês falaram aí do Daniel Dias, que é o nosso Michael Phelps paralímpico. E é isso, vamos torcer aí para que os nossos atletas continuem se superando e dando muito orgulho para a gente. Com certeza, Thiago. Só 2 comentários muito rapidinho e uma coisa sobre as Paralimpíadas. Eu tive uma oportunidade uma vez, fiz até uma pesquisa. Tive uma oportunidade, fiquei 2 anos trabalhando como professor substituto na FRJ, no curso de educação. E aí eu conversava com os alunos, eram alunos de pedagogia, e eu perguntava assim, quantas crianças com deficiência, quantos amigos, digamos assim, na sala de aula vocês já estudaram com deficiência? E quantos professores com deficiência você já teve durante toda a sua vida escolar? E o resultado foi mínimo. Acho que teve uma pessoa, numa turma de 40 e tantos alunos, que tinha tido uma pessoa com deficiência na turma, e uma menina, se não me engano, que tinha tido um professor, se não me engano, de música, que tinha uma questão com deficiência. Então, quer dizer, o acesso à educação das pessoas com deficiência continua sendo negado diariamente no Brasil. Então, acho que talvez a gente esteja no caminho aí dessa investigação. Acho que talvez acabe o esporte sendo uma alternativa, já que a educação tem fechado tanto as portas para as pessoas com deficiência no Brasil. Acho que tem boas possibilidades de isso também ter um peso importante. Agora, em relação às Paralimpíadas, gente, é só para a gente lembrar uma coisa. Olha só, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez uma competição de paradesporto na televisão, eu não tenho certeza agora, foi 2012, provavelmente deve ter sido 2012 em Londres, eu fiquei impressionado, né? Porque você assistia e era aquela coisa da inclusão, da adaptação, era realmente tudo muito emocionante. Olha, mas a cada dia que passa, o esporte paralímpico vai virando mais alto rendimento, sabe? É uma competição muito grande. Então, por exemplo, vocês estão falando do Daniel Dias, o Daniel Dias está vivendo um drama, né? O Daniel Dias era isso, o Michael Phelps da categoria dele, S5, no Parapan aqui não tem para ninguém, mas o que aconteceu? Como os atletas de natação são reavaliados todo ano, né, e após grandes competições, 2 ou 3 atletas que eram da categoria acima da do Daniel, que era S6, o Daniel é S5, foram reclassificados funcionalmente para a categoria do Daniel. Inclusive um chinês, que é impressionante, ele não tem nenhum dos 2 braços, mas ele nada muito com as pernas, né? Realmente uma capacidade aí de manter a frequência de pernada muito grande. Um atleta da Ucrânia também, e acho que um italiano, se eu não me engano. Eles eram S6, competiam em outra categoria, e agora são S5. Então, no campeonato agora mundial de natação, o Daniel Dias não conseguiu nenhum ouro, e ele ficou basicamente com bronze em 3 provas e ficou com a prata em uma. Então, quer dizer, o desafio para ele nas Olimpíadas vai ser muito grande. 1, porque ele está com 31 anos, e 2, por causa disso. Então, olha, para a gente ver como é que é o ambiente hoje paralímpico, né? Quer dizer, tem toda essa discussão de inclusão que a gente está falando, mas hoje é um esporte tão de alto rendimento que as pessoas estão o tempo todo analisando como é que essas reclassificações funcionais, né? Teve a menina agora também nesse campeonato mundial de natação, que era, acho que eu não me engano, uma neozelandesa que ganhava tudo na categoria dela, S8. Aí teve uma britânica, que era S10, caiu para S8, e ela meteu a boca no trombone, reclamou, chegou a insinuar que teve jogada aí para botar uma britânica, já que o campeonato mundial foi na Inglaterra. Olha só, todos esses bastidores, esse clima, essa discussão, essa busca por medalha, patrocínios, recursos, visibilidade, né, patrocínios para os próprios atletas, tudo isso também já aparece com força no esporte paralímpico, né? E aí essas reclassificações funcionais têm um peso importante, porque aí você deixa de ser o melhor da tua categoria, pode cair muito, dependendo da sua categoria. Então é um negócio muito interessante de a gente ficar acompanhando, né, os desafios, que num determinado momento pode ser uma coisa boa e num determinado momento pode ser uma coisa ruim. Agora, só ninguém pode falar que o Brasil está tendo média, porque hoje o presidente do Comitê Paralímpico Internacional é um brasileiro, que foi o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, e ele não teve nenhuma proteção. Nesse caso, a gente está aí com essa situação difícil do Daniel Dias. Isso pode acontecer com outras categorias, com outros atletas. Pode beneficiar, mas pode prejudicar. Depende muito. É uma dinâmica muito intensa e é um ambiente bastante competitivo também. É isso. Temos um programa
só queria fazer um comentário bem rapidinho mesmo, reforçando o que eu falei no início do programa. Acho que essas pessoas precisam ser vistas, não necessariamente na televisão. Eu gostaria muito de, não agora, né, que é final de ciclo olímpico, terminou o PAN agora, mas em outro momento de atividades de exibição, sabe? Se pode trazer o Usain Bolt para correr no aterro do Flamengo, dá para fazer atividades com para-atletas num Parque de Madureira, numa Vila Olímpica de Santa Cruz, num centro esportivo em Campo Grande, em outros estados também, em outros espaços em outros estados que tenham esse tipo de espaço, porque essas pessoas precisam ser vistas e vistas como atletas que são, como pessoas de superação que são, e não só nessa narrativa Regis Rezin, sabe? De superação, de pena, enfim, esse tipo de coisa. As pessoas com deficiência são pessoas, né? Elas, seja por uma deficiência crônica, por uma deficiência de nascença ou de acidente, elas só tiveram ou têm uma deficiência, mas são pessoas. Então a gente tem que analisar para além da deficiência delas. A gente olhar para a pessoa a partir da sua deficiência é tirar o que ela tem de melhor, sabe? Então a gente tem que considerar isso. Então esse é o meu comentário final. Passo a bola para a Mônica aí e até semana que vem, galera. Então, vou me despedindo também. Parabenizando de novo os atletas brasileiros aí que fizeram um resultado histórico. Falar que eu concordo com tudo que vocês disseram aí e vamos continuar torcendo para eles aí. Não é isso, Thiago? Thiago, passa as redes pra galera, passa os nossos arrobas aí para todo mundo comentar, compartilhar e todo mundo ficar por dentro aí dos nossos podcasts. Até semana que vem, galera. É isso aí, Mônica. Nosso Twitter, @alaesquerda7. O nosso Instagram é @ala_esquerda7. E aí a gente conta com vocês, né? Para receber esse feedback desse programa, desse assunto tão importante. Ver o que vocês acharam do Parapan. Podem deixar mensagens aí com críticas. Aquele RT. Deixa aquele RT, isso aí. E aí deixa aquela mensagem com críticas, com sugestões, a gente aceita sugestão de pauta também. Vamos falar aí o que vocês querem ouvir. Estamos no Facebook também, Ala Esquerda Podcast, procura lá que vocês acham a página. E é isso, deixando aquele recado final, fora Bolsonaro, sempre à esquerda. Vamos que vamos. Valeu, galera. Bom momento, tchau, tchau. Valeu, galera. Ficamos por aqui, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.